Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Para o texto que nós lemos nesta noite, em Deuteronômio capítulo 10, eu quero ler apenas o versículo 12, neste momento. Deuteronômio capítulo 10, verso de número 12. O que nós vamos falar nesta noite é uma pergunta. O que Deus espera de mim? O que Deus espera de mim? Nós ficamos tão preocupados, não é? No nosso convívio social, nós ficamos pensativos, o que as pessoas esperam de nós, o que elas pensam ao nosso respeito. Mas nós precisamos compreender, em primeiro lugar, o que Deus espera de mim. Será que nós temos esta consciência, este cuidado? E este cuidado ele precisa ser diário. Diário. O que Deus espera de mim? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Eu tenho certeza de que todos nós temos algo para oferecer a Deus. Todos nós temos um comportamento para desenvolver diante de Deus. E aí vem a pergunta: o que Deus espera de mim? Se você puder se colocar de pé, por favor, em reverência à palavra de Deus, nós vamos ler apenas o versículo de número 12, e o versículo de número 12 será o texto que nós estaremos falando mais nesta noite, diante do que Deus espera de mim. E esse texto está direcionado a Israel, e quando se fala a palavra Israel, eu gostaria que você colocasse o seu nome em Israel, tá bom? Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Versículo 13, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Agora, pois, ó Silval, que é que o Senhor teu Deus pede de você? Que é que o Senhor teu Deus pede de mim? Que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Vamos orar, que Deus nos abençoe. Santo Deus e Pai, que a tua palavra venha agora fazer uma obra na nossa vida. Ó Deus, ela é capaz para isso. Nós vamos ouvir e nós desejamos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a obedecermos e a cumprir, ó Pai, colocar em prática o que estaremos ouvindo nesta noite. Ó Deus, fala conosco, supra a nossa necessidade espiritual. Que saiamos daqui glorificando o Teu nome, porque o Senhor tem tido misericórdia de nós, o Senhor tem nos amado, o Senhor tem nos abençoado. Fala conosco e usa-me, Senhor Deus, como um simples servo, e que toda honra e glória seja dado unicamente ao Senhor. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar? O que Deus espera de mim? Nós sempre procuramos bons resultados nas pessoas, não é? Nós olhamos para alguém e o nosso desejo é que aquela pessoa sempre traga coisas boas para nós. Tenha um bom comportamento em relação à nossa vida. Tenha respeito para conosco. Isso é o que nós exigimos das pessoas. E seja no caráter, seja como pai, como mãe, como marido ou como esposa, como filhos, como profissionais ou como mestres, ou como cristãos. Nós queremos alguma coisa, nós esperamos bons resultados nas pessoas. E a questão do bom testemunho, ele tem um peso em todos os lugares, ele tem um peso em todas as classes, na classe alta, na classe média, na classe baixa, tem um peso também diante dos incrédulos,
e principalmente no meio dos crentes. Principalmente no meio dos crentes. O nosso testemunho tem um peso muito grande a partir do momento em que você se colocou na presença de Jesus, recebendo Ele como o único e suficiente Salvador. Tem um peso diante de você. Agora, o peso maior está diante de Deus. O peso maior está diante de Deus. Porque nós precisamos perguntar para nós, o que Deus espera de mim? Esta questão não tem preocupado a maioria dos crentes. A maioria dos crentes não tem pensado assim, o que Deus espera de mim? O que Deus deseja de mim? Infelizmente, muitos estão dispersos, procurando caminhos indevidos e resultados que não são bons. Resultados que se tornam negativos quanto a uma vida cristã, a uma vida ao lado de Deus. Analisar o que Deus pensa de mim é uma atitude de maturidade espiritual. Se eu todos os dias estou tendo esta pergunta na minha mente, o que Deus espera de mim? Isto é uma atitude de maturidade espiritual que proporcionará alegrias verdadeiras e resultados concretos e edificantes. Analisar também o que Deus pensa de mim é assumir todas as responsabilidades como um verdadeiro filho de Deus. Deus tem colocado responsabilidades sobre mim e sobre você. Será que nós estamos assumindo essas responsabilidades de forma tal que realmente venhamos a obedecer a Deus? Analisar o que Deus pensa de mim é repassar para outros as bênçãos que nós temos recebido do próprio Deus. Deus tem nos abençoado tanto, e será que nós temos repassado as bênçãos do nosso Deus? Será que nós temos repassado as bênçãos que Deus tem derramado para nós? Ou nós temos recebido e ficado somente conosco? Nós temos tomado parte e temos apenas desfrutado nós mesmos? Ou nós temos compartilhado das bênçãos? Será que é importante nos preocuparmos com o que Deus pensa de nós? Será que você tem analisado o que Deus pensa de você? Na nossa vida, num geral, nós temos várias etapas e nós passamos por várias situações. Será que nós temos nos preocupado com o que Deus pensa a nosso respeito? Diante de uma atitude daquele dia, será que a nossa consciência, ela tem voltado-se para Deus e pensado da seguinte forma: peraí, será que Deus está se agradando com isso? Será que Jesus faria isso? O que Deus pensa de nós? Às vezes nós queremos, não é? Nós queremos mostrar para seres humanos pecadores, nós queremos mostrar para seres humanos pecadores que nós somos alguma coisa, que nós temos uma postura que abençoa, uma postura que glorifica a Deus. Nós queremos mostrar para seres humanos pecadores. E olha, um detalhe: os seres humanos pecadores, eles não podem ver além da forma de que Deus vê. Eles não podem. Deus vê além de qualquer um de nós aqui. E a palavra de Deus diz que nada fica encoberto diante de Deus. Deus conhece tudo. Ele sabe de tudo. Então a minha preocupação maior é pensar o quê? O que Deus pensa de mim? O que Deus vê em mim? O que Deus espera de mim? Essa deveria ser e deve ser a nossa preocupação maior. Porque se nós estamos aqui no meio da multidão, não é? Eu estou bonitinho, não estou? De terno, gravata, com uma cara de santo. Mas e aí? E quando eu estiver no meu silêncio? E quando eu estiver na minha intimidade? Quando eu estiver escondido de vocês? Qual vai ser o meu comportamento? Será que eu estou preocupado com o que Deus espera de mim? Será que eu estou preocupado com o que Deus está vendo em mim? Através de mim? Essa deve ser a nossa maior preocupação. Esta deve ser a nossa maior preocupação. O que Deus espera de mim. É uma questão muito importante
que definirá a nossa conduta cristã em meio a inúmeras situações que nós passamos nesta vida. E nós passamos diante de inúmeras situações. Muitas das nossas irresponsabilidades, das nossas rebeldias, se dá porque não estamos preocupados com o que Deus pensa de nós. E aí nós passamos a não ter mais compromisso com o nosso Deus, porque não estamos lhe dando satisfações. Será que você já deu satisfação a Deus em algum momento? Deus se preocupa conosco e quer ver em cada um a sinceridade, o amor, a gratidão e o compromisso. Deus quer ver isso em nós. Nós somos filhos dele, não é? Nós como pais, nós planejamos alguma coisa, nós sonhamos com algumas coisas que nossos filhos querem, que nós queremos que os nossos filhos façam, que os nossos filhos sigam, nós desejamos. Agora imagina o nosso Deus, que nós como filhos, o que Ele deseja de nós. Para isso, precisamos sempre nos questionar, o que Deus espera de mim? E é o que iremos ver nesta noite. E são 3 atitudes imprescindíveis a respeito do que Deus espera de nós. A primeira atitude que Deus espera de nós está no versículo 12, que é o temor e reverência. E o versículo diz: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus? Temor e reverência, Deus pede de nós. As palavras temor e reverência significam as mesmas coisas, que é respeitar. Respeitar a Deus. Respeitar a Deus é o mínimo que nós podemos oferecer a Ele. Respeitá-lo. Na nossa vida terrena, nós somos bem aceitos se nós respeitamos outras pessoas, não é? Se eu respeito você, logo você vai me respeitar. Se você me respeita, eu vou ficar contente. Se eu te respeito, você vai ficar contente também. É uma ação que gera uma reação, o respeitar. E a grande verdade é, vale mais o respeito do que aquela amizade íntima. Nós temos falado muito a respeito disso, não é? Vale mais o respeito do que aquela amizade íntima. A amizade poderá se tornar em intimidade e com isso causar problemas, às vezes irreparáveis. Mas o respeito será sempre respeito e só produz bons resultados. Isso em relação ao homem. Se nós nos respeitamos, vai ter um bom resultado. Agora, em relação a Deus, quando se tem respeito, o respeito se torna em uma amizade íntima, que produz grandes resultados. E essa amizade íntima que abençoa, só é possível porque o nosso Deus é santo. Então existe um ser santo diante de um ser pecador. Se eu o respeito, vai ser uma amizade íntima, vai ser um relacionamento íntimo que vai me abençoar. Porque o Deus santo, Ele tem prazer em me abençoar. Às vezes nós começamos a trilhar caminhos errados, às vezes nós começamos a ter condutas erradas, às vezes nós começamos a pensar que aquilo não tem nada a ver. Ah, mas isso não tem nada a ver, não. Por quê? Porque nós não estamos em íntima comunhão com o nosso Deus. É por isso. Porque se nós estivermos em íntima comunhão com o nosso Deus, o errado sempre vai ser errado. Sabia disso? O pecado sempre vai ser pecado, se nós estivermos em íntima comunhão com o nosso Deus. Nós não vamos admitir jamais fazer uma coisinha aqui, uma coisinha lá, outra acolá, não vamos admitir. Por quê? Porque Deus não se agrada com isso. E é uma questão de temor e reverência a Deus, respeitá-lo na sua santidade. Respeitá-lo na sua santidade. Tem algumas mentes, e até mesmo cristãs, que pensam da seguinte forma: ah, pastor, mas é melhor dar um suborno para o guarda lá, não é? Ele está trabalhando, ele vai receber um trocadinho, do que ele me aplicar uma multa que é tanto, e aí eu vou ter que pagar para o Estado. Poxa, será que
suborno é correto? Ou o correto é você falar para o policial assim, olha, na sua atitude eu estava errado e por favor lavre a multa que eu vou pagar por isso. Será que a atitude correta seria isso? Com certeza, com certeza. Mas está vendo os detalhes? Nós queremos encobrir um erro com outro erro. E a palavra de Deus diz que um abismo gera outro abismo. Respeitar a Deus, temer, ter reverência a Deus, vai beneficiar a mim e a você. Então vamos parar com esta mente mundana. Porque quando nós olhamos para o pecado, concordamos com o pecado, queremos praticar o pecado, nós estamos desenvolvendo uma mente mundana e não uma mente espiritual. E nós não estamos respeitando Deus. Nós não estamos tendo temor e reverência para com Ele. A intimidade humana poderá sofrer danos, mas a intimidade espiritual só traz bênçãos. É muito certo isso, é muito sério isso. A intimidade espiritual só traz bênçãos. O que precisa acontecer na minha vida e na sua vida é termos esta verdadeira intimidade com Deus e com isso passaremos a respeitá-lo. Pensar em temor e reverência é algo que precisa vir do coração. Lá em 1 Samuel capítulo 12, versículo 24 diz assim: tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Será que nós podemos dizer que Deus tem feito algo por nós? Será que nós podemos dizer que Deus tem nos abençoado? Será que nós podemos dizer que Deus tem derramado muitas e muitas bênçãos sobre nós? Eu tenho certeza que se eu for perguntar pessoalmente para vocês, vocês vão dizer, pastor, tem. Tem sim. Deus tem sido muito bom para comigo. Deus tem sido muito gracioso para comigo. Deus tem suprido todas as minhas necessidades. Necessidades. Talvez você tenha desejos que ainda não foi concretizado, mas as necessidades eu tenho certeza que Deus tem suprido. Todas as vossas necessidades. Então Deus não só tem feito algo, mas muitas coisas. E ai de nós se não fosse Deus. Já parou para pensar nisso? Ai de mim se não fosse Deus. Agora, isso precisa nos condicionar a temer ao Senhor e a servi-lo fielmente de todo o nosso coração, como diz o texto que nós acabamos de ler. E será um passo de gratidão pelas bênçãos recebidas. Não é o que está no nosso bolso que nos faz ser uma pessoa agradecida, mas o que está no nosso coração. É isso. Eu tenho uma conta lá que está estourando, né, cheia de dinheiro. Não vai trazer alegria, não vai trazer felicidade nenhuma. Mas aquilo que está no meu coração, o meu temor e a minha reverência diante de Deus, o meu compromisso para com Deus, o meu preocupar-se com o que Deus pensa de mim e procurar agir de uma forma que irá agradá-lo sempre, 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 isso sim vai trazer bênçãos para a minha vida. Isso sim vai trazer bênçãos para a minha vida. O testemunho que nós devemos transmitir para as pessoas precisa ser algo real. Real. Nós somos uma pessoa apenas. Temos uma vida apenas. Não podemos tentar ser duas pessoas. Não podemos. Na igreja nós somos uma. Na nossa casa nós somos outra. No nosso trabalho nós somos outro. Não podemos ser assim. Nós precisamos ser uma pessoa só. E esta pessoa precisa ter temor e reverência a Deus. Quando nós pensamos que Deus, Ele não está conosco, não é? Devido às circunstâncias, é porque nós deixamos os problemas falarem mais altos. Quando nós pensamos que Deus, Ele não está agindo no nosso meio, que Ele não está percebendo as coisas, é porque nós não estamos em íntima comunhão com Ele.
É porque nós não estamos preocupados onde Ele está. E sabe onde Deus está? Ele está aqui. Ele está aqui, Ele está aqui e Ele está aqui. E Deus está lá. Deus está em todos os lugares. Precisamos prestar muita atenção quanto a isso. Deus está em todos os lugares. Temer a Deus é confiar plenamente no seu poder e na sua sabedoria. Reverenciá-lo é amá-lo apesar do sofrimento. Às vezes, e eu já ouvi expressões que, olha, me perdoem, mas eu não consigo entender esta expressão. A expressão de que, peraí, parece que Deus se esqueceu de mim? Parece que Deus não quer me abençoar mais? Me perdoe, mas eu não consigo entender essa colocação. É o mesmo que você dizer que Deus não sabe de nada. É o mesmo que você dizer que Deus não tem poder sobre nada. De que Deus não está interessado por você. Deus se importa com todos. Principalmente com os perdidos. E um dia nós estávamos lá, perdidos. E Ele se importou comigo e com você. Então, por favor eu te peço, jamais questione Deus. Jamais questione Deus. Jamais. Nós precisamos ter temor e reverência. Nós precisamos respeitá-lo. O nosso Deus deseja que sejamos um povo alegre e realizado. E espera de mim e de você o temor e a reverência. Temor e reverência. Se você perguntar para você todos os dias, o que Deus espera de mim neste dia? Você vai estar demonstrando o seu temor e a sua reverência. Em segundo lugar, a outra atitude que Deus espera de nós, aqui também está no versículo 12, que é uma vida entregue à sua vontade. Versículo 12 diz, agora pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus e que andes em todos os seus caminhos. Uma vida entregue à sua vontade. Um dos grandes causadores de frustrações em nossas vidas se chama autodependência. Eu sou inteligente, eu fisicamente estou muito bem, tenho um bom trabalho, um bom salário, e aí vai. Autodependência tem causado frustração na vida do ser humano e na vida dos crentes. A maioria das decisões erradas que nós tomamos é porque nós não consultamos a Deus, ou porque apenas o comunicamos sem esperar resposta. Já viu isso? E ficam, sabe como? Como caranguejos andando somente para trás. A vida parece que não vai para frente. Por quê? Porque está apenas comunicando a Deus. Não estão esperando a vontade dEle. Não estão esperando a resposta dEle para a sua vida. Vai se frustrar. Para que confiemos nossa vida nas mãos de Deus, nós precisamos entender quem é Ele. Quem é Deus? E em Deuteronômio capítulo 10, versículos 17 e 18, nós já lemos o versículo, no início, nós vamos ver quem é Deus. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses. Será que existem deuses aí fora? Muitos, milhares de deuses existem aí fora. Só que Ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Tem senhores aí fora? Tem senhores sim. Tem pessoas que são autoridades superiores. Só que Ele é o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível. Por que terrível? Porque Ele é justo. E para aqueles que não creem, Ele é justo. Para aqueles que não recebem Jesus, Ele é justo. Ele não está condenando o homem, mas o homem está se condenando. E Deus é justo. Desde o início, Ele sempre foi justo. Que não faz acepção de pessoas. Imagina se Deus fosse fazer acepção de pessoas, certamente eu não estaria aqui.
Porque eu não mereço a misericórdia e a graça de Deus, eu não mereço. Isso mostra que ele não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, vamos colocar aqui subornos. Ele não aceita barganhas. Então não adianta você tentar comprar Deus, porque você não vai conseguir. Ele é alguém justo, não aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. O nosso Deus, ele é tão justo, e ele não faz acepção de pessoas, porque ele faz nascer o sol para os justos e para os injustos, para os salvos e para os incrédulos. Ele dá oportunidade para todos. Esse é o nosso Deus. Será que estas qualidades podem nos transmitir segurança? Eu tenho certeza absoluta que sim. Estas qualidades transmitem para mim segurança, de que eu posso realmente confiar no meu Deus. Se formos olhar na palavra de Deus, nós veremos que não são somente estas, mas inúmeras que só nos beneficiarão. Então, depender de Deus é a maior certeza de paz que um cristão pode ter. Quando Jonas, ele desobedeceu a ordem de Deus, ele sofreu vários problemas, mas quando ele se arrependeu e seguiu a vontade de Deus, a paz reinou em seu coração e os resultados foram preciosos, foram maravilhosos. Ele foi abençoado, vidas foram abençoadas, uma nação foi abençoada, uma cidade foi abençoada. Quando ele se arrependeu do seu pecado, olhou para Deus, e aí Deus começou a abençoá-lo. Por quê? Porque ele procurou ter uma vida entregue à vontade de Deus. Eu nunca ouvi nenhuma pessoa dizer que se arrependeu ou se arrepende de estar na vontade de Deus. Mas eu já ouvi de pessoas que se arrependem por estarem fora da vontade dele, fora da vontade de Deus. Nós não podemos, em hipótese alguma, nos acharmos autodependentes, porque independência na vida cristã é sinal de fracasso. Independência na vida cristã é sinal de fracasso. Nós somos dependentes de Deus, sim. Nós precisamos depender dele, sim. Será que nós podemos dizer com toda certeza e convicção que nossa vida pertence a Deus? Será que podemos dizer isso? Tem que ser de coração. Não pode ser da boca para fora. Será que nós podemos proferir com alto e bom som que Ele pode controlar tudo em nós? Senhor, o Senhor pode controlar tudo na minha vida. Será que você tem esta ousadia para dizer diante de Deus? Que Deus pode nos controlar em todas as áreas? Ou será que nós estamos limitando Deus? Senhor, o Senhor pode ir até aqui. Daqui para lá o Senhor não pode ir mais não, porque aí já é... Eu quero pagar pelas minhas atitudes. Desculpa a expressão, mas quanta ignorância. Desculpa a expressão. Aquele que limita Deus. Aquele que diz para Deus, Senhor, o Senhor pode ir até aqui, mas daqui para frente é comigo. Nós somos pessoas dependentes de Deus e precisamos ser 100% dependentes de Deus. Deixar Ele agir 100% na nossa vida. Porque aquilo que nós pensamos que Deus não pode transformar, Ele pode transformar sim. Naquela área que nós pensamos que Deus não pode agir, Ele pode agir sim. Ele pode. Ele só quer o meu aval. Ele só quer a minha permissão. E Ele vai agir. Só ficamos frustrados, descontentes e atemorizados porque não temos entregado completamente a nossa vida a Ele. O Salmo 37, versículo 5, é o grande desafio para cada um de nós, que diz o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele. O que vai acontecer? E Ele o fará. Simplesmente entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele e Ele vai fazer.
Aqui está uma promessa de alguém que jamais falhou quando prometeu, que foi o nosso Deus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Está vendo só como que a palavra de Deus, ela enfatiza aquilo que já foi escrito? Ela comprova aquilo que foi prometido? É a palavra de Deus. Para que então andar vagando por aí com dúvidas, descontentes, incertos da vida, incertos de posições, incertos de atitudes? Por quê? Se nós temos uma palavra de Deus, uma palavra que vem de Deus e que fala que se eu entregar a Ele, confiar nele, tudo Ele vai fazer, tudo. E que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus espera que confiemos nossa vida à sua vontade. Precisamos crer que a palavra impossível não está no vocabulário de Deus. Não está. Porque para Ele tudo é possível. As coisas se tornam impossíveis quando nós deixamos de depender dEle. Quando nós deixamos de confiar a nossa vida nas mãos dEle e falar para Ele assim: Senhor, olha, trace os meus o meu caminho, a minha trajetória. Dirija os meus passos. Conduz-me de acordo com o teu querer. Entenda uma coisa. Deus espera que a nossa vida esteja entregue à sua vontade. Espera que haja em nossos corações temor e reverência. E em último lugar, Deus espera que haja em nós uma adoração verdadeira. Versículo 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que ande em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Adoração verdadeira. Será que existe culto sem adoração? Será que existe vida cristã sem adoração? Em hipótese alguma, não existe. Não existe culto sem adoração, não existe vida cristã sem adoração. É o mesmo que você comprar um carro sem motor, ele não vai funcionar. Para que você vai comprar um carro sem motor? Não vai funcionar. Assim é a vida cristã sem adoração. A adoração precisa fazer parte em nossa vida como nós sendo filhos dele, como nós sendo filhos de Deus. Nós fomos salvos para adorar a Deus, mas não de qualquer maneira. Como nós devemos adorar a Deus? A palavra de Deus nos mostra claramente como nós devemos adorar. Lá em João capítulo 4, versículo 24. Que diz o quê? Deus é o quê? Espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. A expressão Deus é espírito mostra que Ele não está limitado a tempo e espaço. Deus não está limitado a tempo e espaço. Ele está presente em todos os lugares e pode ser adorado em qualquer local e em qualquer tempo. Deus pode ser adorado. O mais importante não é onde nós adoramos, mas é como nós adoramos. Aí, uma observação. Nós pensamos assim: no domingo eu vou para a igreja para adorar a Deus. Como que fica a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado? Como que fica? É só no domingo que nós adoramos a Deus? Não. Nós adoramos a Deus 24 horas por dia. Nós adoramos a Deus todos os dias da semana. Nós adoramos a Deus. Porque se faltar esta adoração a Deus no nosso dia a dia, pode ter certeza que em algum momento nós vamos dar vazão para a carne, para o mundo ou para Satanás. Se nós não adorarmos a Deus constantemente em todo o tempo.
Isso quer dizer que se nós estivermos aqui dentro deste templo, mas com o nosso coração nos problemas, ou da porta para fora, nós não estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Com isso, não estamos cumprindo com o nosso papel e nem mesmo agradecidos pelo dom da salvação. O que mais falta nas igrejas hoje são os verdadeiros adoradores. É o que mais falta nas igrejas hoje. Os verdadeiros adoradores. No dicionário, a palavra adorar quer dizer amar extremamente. Amar extremamente. Talvez você olhe para os seus filhos, não é? E você fala assim: eu os amo extremamente. Agora, será que nós temos feito isso também em relação a Deus? Amá-lo extremamente? A grande necessidade da igreja hoje é se derramar totalmente aos pés de Jesus. E a melhor forma disso acontecer é através da adoração. Tem denominações que acham que o adorar a Deus é através de alguns instrumentos específicos, não é? Através de gestos, através de coreografias, através de uma explosão emocional. Isso é adorar a Deus. Mas não é. A palavra de Deus simplesmente está falando que o nosso Deus, Ele é Espírito, e importa que os que o adoram, adorem em Espírito e em verdade. A qualidade do meu louvor é que vai definir se Deus vai aceitar ou não. Então eu preciso adorar a Deus em Espírito e em verdade. Se adorarmos a Deus da maneira bíblica, estaremos fazendo exatamente o que o Senhor espera de nós. Tudo isso é uma questão de decisão. Eu preciso querer adorar a Deus. Eu preciso querer adorar a Deus. Se no momento de louvor e adoração eu estou fazendo qualquer outra coisa, quer dizer que está errado. Ouvir a palavra de Deus também com atenção e dar crédito à palavra de Deus é você também adorar a Deus em espírito e em verdade. Se colocar como um servo na obra de Deus, também é você adorar a Deus em espírito e em verdade. Se colocar como uma forma, como um instrumento de bênção para o seu próximo, também é uma forma de adorar a Deus em espírito e em verdade. Por isso que nós podemos o tempo todo estar adorando a Deus. Se eu coloco a minha vida diante de Deus e diante das pessoas eu estou dando um testemunho cristão irrepreensível, eu estou adorando a Deus em espírito e em verdade. E Deus requer de mim uma adoração verdadeira. Eu fui salvo para adorar a Deus. Nós que estamos aqui na frente dirigindo a música, nós percebemos aqueles que estão adorando a Deus em espírito e em verdade, e aqueles que não estão adorando a Deus em espírito e em verdade. Às vezes eu estou dirigindo a música e eu dou uma certa engasgada. De que forma? Fica emotivo. Por quê? Porque eu estou vendo algum irmão ou alguma irmã adorando a Deus em espírito e em verdade. Sinceramente, isso me motiva. Isso me emociona. Certo? Me emociona. E não é porque você está levantando a mão, não é porque você está com seus olhos fechados, não, mas dá para perceber que você realmente está adorando a Deus. Quando está pregando, quando nós estamos pregando, dá para perceber se você está adorando a Deus em espírito e em verdade. Aquela atenção devida, aquele concordar com a palavra de Deus, e aquele assumir o erro. Porque às vezes nós pregamos e falamos de algo, e você percebe que você está falhando naquela área, e você assume o erro. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. E sabe o que acontece? Deus, Ele tem um prazer nisso, porque Ele deseja nos transformar, Ele deseja nos lapidar, Ele deseja fazer de mim e de você uma joia preciosíssima. Deus deseja. Então o meu interesse em adorar a Deus
verdadeiramente, ele tem que ser real todos os dias. Agora, isso não é uma forma, não é quando nós estamos percebendo vocês adorando a Deus ou não, não é uma forma de julgar, mas sim de nos preocuparmos com a sua vida espiritual. Porque se não está havendo adoração, quer dizer que o propósito não está sendo cumprido. Com isso, nós ficamos longe de agradar a Deus. E a grande verdade é, o desejo, a alegria, o contentamento de estar aqui, já não vai ser assim tão forte como antes. Não vão ser tão forte como antes. E nós precisamos retomar esse desejo de estar na casa de Deus, com alegria, com contentamento. Nós precisamos trazer de volta. Porque quando nós fomos salvos, nós ficávamos cheios de vontade, cheios de energia para estar nos cultos. Eu lembro deste momento em que eu estava eufórico para estar nos cultos. Se eu não cultivar isso dia após dia, isso vai desaparecer da minha vida. Eu já vou começar a vir para os cultos com um peso nas costas. Já não é mais por prazer de adorar a Deus, mas por obrigação. Precisamos retomar. Precisamos trazer de volta. Precisamos clamar a Deus: Senhor, me dê a alegria da tua salvação. É isso que falta em nós. E o avivamento vai vir de uma hora para outra. O avivamento virá. Adorar a Deus é tão essencial na vida espiritual como o oxigênio que nós respiramos. O adorar a Deus é essencial. Um cristão verdadeiro não vive sem adoração a Deus. Não vive um cristão verdadeiro. E nós temos N motivos para adorar a Deus. E precisa ser em espírito e em verdade. Concluindo, o que Deus espera de nós? Se você não fez essa pergunta até hoje, que comece a fazê-la de agora para frente. O que Deus espera de mim? O que Deus espera de mim? Primeiro, Ele quer o nosso temor e reverência. Será que eu estou respeitando Deus como Ele deve ser respeitado? Será que eu estou agindo da forma como Ele deseja que eu venha agir? Será que eu estou percebendo as coisas que estão ocorrendo no mundo? E estou procurando me desviar delas? Temor e reverência. Depois, Deus espera a nossa entrega total à sua vontade. Eu posso decidir andar por mim mesmo, tomar as minhas próprias decisões. Eu posso decidir. Eu posso decidir falar para Deus: Senhor, o Senhor pode ir até aqui, daqui para lá eu vou sozinho. Eu posso decidir. Mas Ele deseja uma vida entregue à sua vontade. Que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Eu acho que você não vai precisar de mais nada do que isso. E por fim, uma adoração verdadeira. Será que nós estamos adorando a Deus verdadeiramente? Ou está sendo apenas da boca para fora? Ou nós estamos vestindo uma carcaça de crente, sendo que em determinados momentos nós tiramos aquela máscara de crente e passamos a ser um outro tipo de pessoa. Será que nós estamos agindo desta forma? Desta forma não tem como adorar a Deus verdadeiramente. Precisamos ser cristãos, como diz a expressão, até debaixo d'água. Precisamos ser cristãos em todo o tempo, em todos os momentos. E as nossas reações precisam mostrar que nós somos cristãos. Isso é adorar a Deus verdadeiramente, em espírito e em verdade. Será que como igreja nós temos cumprido com a nossa responsabilidade? Será que como indivíduo
Nós temos praticado estes princípios? Quantos amam a Deus aqui? Levante a mão. Amém. Quantos amam o Templo Batista Maranata? Levante a mão. Pode baixar. Duas coisas só. E são razões muito fortes para realmente nos preocuparmos com o que Deus espera de nós. Vamos valorizar enquanto podemos. Vamos valorizar enquanto temos tempo. Vamos valorizar enquanto temos oportunidade. Valorize agora, porque poderá chegar um tempo em que você não vai ter tempo mais, não vai ter oportunidade mais, não vai ter como fazer diferente. Então vamos valorizar. Se nós prestarmos atenção todos os dias a respeito do que Deus espera de nós, certamente nós vamos ser diferentes. Certamente nós vamos ser cristãos que agradam a Deus. Certamente. Feche seus olhos, vamos orar neste momento.